a partir do ODS 8, da Agenda 2030, é que hoje acionamos um pouco mais cedo o professor Luiz Carlos Ongarato. Seja muito bem-vindo, professor. Bem-vindo a mais uma semana em Tom Maior. Boa tarde, Tondo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na Sagres. É um prazer estar aqui novamente e hoje às 2h. Hoje mais cedo, um pouco mais cedo, a gente aproveitando aqui as agendas e essa flexibilidade. Professor, e o assunto eu comecei leve, tranquilo, né? Fazendo piadinha mais cedo, mas o negócio é que o assunto é tenso hoje da economia. O principal assunto das últimas 2 semanas no governo federal é economia e é Petrobras. O que significa? Essa semana começou agitada. O mercado não aceitou muito bem essa mudança. A mudança não, porque o mandato já estava acabando agora em março. A escolha de Jair Bolsonaro para comandar a Petrobras a partir de agora. Tôndolo, é um tema aí que movimentou muito. A gente viu que até ontem a Petrobras havia perdido cerca de 100 bilhões de reais em valor de mercado, principalmente como se deu o anúncio de uma maneira não tradicional, não usual, mas muito típica do nosso presidente, de, vamos dizer assim, ele antecipar informações que deveriam ser mais bem discutidas e teria o seu momento próprio, o seu momento mais adequado para fazer essa mudança sem causar, vamos colocar assim, um tumulto dentro do mercado financeiro, que é ele que está reclamando aí, principalmente por questões dos investidores internacionais e investidores do Brasil. Isso aí vai ter uma série de implicações que a gente já vai comentar, Tômulo. E uma curiosidade, quando a gente vê uma desvalorização de 100 bilhões, se eu olhar pela minha perspectiva, eu falo assim, é muito dinheiro. Mas dentro dessas flutuações, é um volume normal dentro do mercado financeiro? Não, Tôndolo, não é um volume normal, principalmente porque a Petrobras ela compõe uma grande parte do valor de mercado da Bovespa, da B3. Então, grandes oscilações dentro da Petrobras, principalmente oscilações que têm a ver com decisões do Poder Executivo, do Presidente da República, ela vai transbordar a própria ação da Petrobras e vai gerar reflexo nas ações de todas as outras estatais que têm a sua cotação na Bolsa de Valores, que a gente diz que é a administração de capital misto, que parte é do governo, ou seja, todos nós somos acionistas, e parte são os acionistas privados, que nós escolhemos ser acionistas ou não. Mas, de toda forma, quem tem ações da Petrobras é acionista de duas formas, pelo menos, né? Duas formas, pelo menos. E isso vai gerando um grau de incertezas em relação ao futuro, Tôndolo. E é justamente o que eu queria falar sobre isso, essa incerteza no futuro. Essa desvalorização, é tudo isso para causar incerteza? Ou no mercado financeiro, ou na economia brasileira? Então, a questão ela é assim, vamos falar de previsibilidade. O mercado, ele gosta de previsibilidade. Ele gosta ele não gosta muito de oscilações. Porque a oscilação, grandes flutuações, são características de mercados especulativos, ou seja, aqueles mercados que investidores que estão querendo um alto risco para ter um alto lucro, eles querem participar. Quando a gente tem empresas desse porte, como uma estatal como a Petrobras e como a Eletrobras, a gente não quer que haja especulação, que são as maiores estatais do Brasil. A gente quer que haja estabilidade, a gente quer que haja tranquilidade. Para quê? Para que os investidores, principalmente os que estão dispostos, por exemplo, a participar de uma rodada de privatização de outras estatais, eles tenham a garantia que o mercado brasileiro será próspero, será estável
e que eles vão poder colher os frutos desses investimentos. Então acaba, resumindo aí, né, engatando aí para uma próxima pergunta, a gente tem um mercado que é o mercado especulativo, ou o mercado da Bolsa de Valores, que a gente chama de mercado monetário, e a gente também tem o mercado real. O que é o mercado real? É aquele que gera emprego direto, que gera o investimento direto, que gera a criação ou a compra e modernização de outras empresas estatais do Brasil. Tá? Então, é essa relação aí que a gente pode comentar. E aí, então, faz sentido, hoje pela manhã, perceber que não só a Petrobras estava caindo mais de 25%, mas a Eletrobras também registrando queda. E me chamou a atenção que até a Sabesp, né, que é a empresa de saneamento de São Paulo, estava tendo as suas ações em queda. Esse movimento respinga em todas as estatais, professor? Isso, respinga em todas as estatais. Por quê? A gente, quando fala de intervenção, a gente fala de estar à mercê, estar sujeito à opinião de uma pessoa ou de um grupo muito seleto ali que está no governo. Ao meu ver, né, o que está acontecendo? A gente não tem como saber se, por exemplo, se a lucratividade que esses investidores dentro da Bolsa de Valores se interessam, né, primeiramente a valorização das ações. Porque vamos voltar um pouquinho aqui, vamos tentar tornar a coisa mais simples. Imagina assim que você tem uma ação que vale, vamos dizer, R$20. Você espera que aquela ação se valorize com o passar dos meses, com o passar dos anos, e quando você for vendê-la, que ela esteja acima de R$20, 20, 25, 30, para você fazer a sua realização de lucro. A outra forma de você também obter lucro com as ações, que uma ação significa que você é dono de um pedacinho daquela empresa. Então, todo ano, a gente tem a distribuição de lucro, que são os dividendos. Então, todo acionista, de acordo com o tipo de ação que você tem, você recebe o lucro daquela ação, né, referente àquela ação. Então, você tem duas vias de lucrar com ações, que é com os dividendos e vendendo mais caro do que você comprou. Quando há uma intervenção no mercado, Túmulo, a gente não tem certeza. Primeiro, a gente está vendo o valor das ações se deteriorar, ou seja, quem comprou a ação há uma semana atrás já perdeu grande parte do seu valor e quer se livrar dessa ação antes que ela perca mais valor. E aí acelera esse processo. Acelera, isso aí. Por isso que tem um efeito do medo. É acelerado porque todo mundo quer se livrar. Então, acontece que a desvalorização ela ocorre mais acentuada. E tem um fundamento para que isso aconteça. Porque com a intervenção, a gente puxa a memória do quê? Do governo Dilma, que intervia na Petrobras, gerou prejuízos à Petrobras, tanto é que é uma das razões do nosso déficit fiscal, que a gente vive o teto de gastos hoje, o déficit fiscal aí bilionário, tá? Porque a Petrobras ela estava dando lucro e agora a gente não sabe se vai ter lucro, porque a gente não sabe qual será a nova política da Petrobras. Então, todo mundo quer se livrar também porque ela pode dar prejuízo. E aí a gente analisa todo esse cenário pelo aspecto do mercado financeiro. Aí você cita uma política estratégica, uma política pública implementada no governo Dilma, que foi intervir no preço da gasolina, e o governo federal bancou para que ele não aumentasse. O quanto isso se torna um problema, e nesse momento o risco maior é de que o presidente Jair Bolsonaro adote algum tipo de intervenção, não deixe o mercado seguir a sua fluidez normal, vamos dizer assim, que ele segure os preços a partir de alguma estratégia, seja dinheiro público, que seja que a Petrobras assuma esse custo, não sabemos. Mas o certo é esse medo
de uma política de intervenção dentro da Petrobras impacta o mercado dessa forma. E impacta o governo de que forma? Pelo olhar neoliberal, vamos dizer assim. Bom, vamos falar então dessa questão do liberalismo, né? Vamos imaginar assim, se eu tenho um pilar, um fundamento econômico, que foi uma plataforma de governo, foi uma plataforma de eleição do governo Bolsonaro, que foi o liberalismo. Quando eu falo de intervenção em Petrobras, em Eletrobras, em que seja dentro do mercado, eu estou falando em quebrar essa regra. Por exemplo, grande parte das pessoas que votaram no presidente Bolsonaro e o mercado financeiro como um todo, ele estava comprando essa ideia de liberalismo. Por isso o elegeu e por isso chancela, ou chancelava o ministro Paulo Guedes, por ele ser declaradamente um economista liberal, tendo a sua formação dentro de uma universidade super famosa no mundo pela questão dos seus economistas liberais. Então, quando a gente fala de intervencionismo, a gente está falando da quebra desse liberalismo. A gente fala do controle estatal da economia, que é contra o ciclo do equilíbrio econômico pregado pelo liberalismo. Então, a gente tem até mesmo uma quebra de confiança do mercado. O que isso pode impactar, Tôndolo, e você que nos acompanha? Por exemplo, a nossa pauta, por exemplo, de privatizações, ela pode ficar muito prejudicada. Por quê? Se o mercado ele não acredita, se os investidores não acreditam na confiabilidade, no crescimento, se o Brasil tem realmente uma estratégia de crescimento, que aí a gente sai do liberalismo e a gente está flertando, está começando a visualizar uma economia muito mais populista, que é aquela que os governantes jogam para agradar a população sem uma estratégia de desenvolvimento, acontece que a gente está dando um tiro no pé, porque eu não vou conseguir vender as minhas estatais ao preço que eu gostaria de vender, um preço muito mais valorizado do que eu teria, né? Vamos colocar assim agora dentro de uma perspectiva real. Então, eu creio que isso vai atrapalhar as reformas do ministro Paulo Guedes e vai até mesmo atrapalhar a permanência dele no cargo, porque ele não é conhecido de ser um economista desenvolvimentista, e sim um economista liberal, que aí, no caso, as decisões do governo, desde a última semana, têm ido contra o que prega o ministro Paulo Guedes. E aí, professor Luiz, eu fico com a pergunta: queremos mesmo ser neoliberais? Tôndolo, é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, e a gente já comentou isso nas entrelinhas, né, em outras entrevistas. Se a gente olhar os grandes períodos de crescimento do Brasil, nós não fomos neoliberais nos momentos de crescimento. Nós fomos neoliberais em alguns momentos de estabilidade, como o próprio início do Plano Real, que foi bastante sofrido para a população, mas ele estabilizou a economia, mas não deu crescimento. Quando a gente teve grandes crises, vamos relembrar, acho que a última grande crise de 2008, 2009, nós não fomos neoliberais. Nós fomos pela via do quê? Do controle da economia, a estatização, a força da máquina pública para sair da crise, né? Vamos colocar assim, né? Só que era um contexto muito diferente do que a gente tem hoje. É interessante você desenvolver quando você tem realmente capital para desenvolver e um plano por trás disso. Quando você tem um plano que sem dinheiro, né, como o Brasil está hoje, você tem um mercado e eleitores que compraram o liberalismo e você muda essa chave, isso você só gera instabilidade, que é um momento desnecessário. Até mesmo, Tôndolo, parece que é algo para tirar a atenção da pandemia, que está cada vez mais forte, e mudar o discurso ali sobre o presidente, como se fosse uma grande cortina de fumaça. Porque esse tipo de decisão não passa pelo plano
traçado pelo governo lá quando ele se elegeu. E aí fica uma pergunta para a gente ir acompanhando aí os próximos passos. Vindo mais para dentro dessa discussão, e já chegando até na reta final aqui da nossa conversa, professor, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto nesta terça-feira determinando que os donos de postos têm que deixar à vista um painel explicando o custo e como é formado o custo, né, o preço do litro da gasolina. Então ele vai fazer aquilo que a gente já fez aqui há 2 semanas. Impostos federais, 15%. Impostos estaduais, na média, 29%. Estou dizendo da gasolina, porque diesel e etanol têm valores diferentes. Custo de produção, em média, 34%. E o lucro de revenda e de distribuição na casa de 12%. Ao colocar este painel, o presidente quer mandar que mensagem ao público consumidor? Que não é ele o vilão ou ele quer apontar quem é o vilão? Na verdade, aqui ele é uma desinformação, né? Porque se tu for pensar, se tu for olhar apenas os termos percentuais são as cargas tributárias e os custos da cadeia que chegam até o consumidor. Só que esses custos tributários ou de logística, distribuição, né, enfim, eles são vinculados ao preço da gasolina, do diesel, enfim, do etanol, com o preço que com a origem, né, e não se cobra aquele valor fixo de impostos, né? Então parece que quer dar uma mensagem assim, olha, o maior percentual é de tributação, ok, né? É um grande percentual de tributação, mas essa tributação que permite que os serviços do Estado ele funcionem, que as políticas de desenvolvimento estaduais e federais funcionem. Então, quando a gente fala que vamos evidenciar isso, ele quer tirar o que a responsabilidade, né, e mais desinformar a população. E aí o que vale para uma outra discussão, né, já que a gente vai evidenciar a tributação, é que a gente discuta realmente uma boa reforma tributária. Isso seria o pano de fundo ideal para a gente discutir isso, e não ficar apontando culpados nessa relação, porque a gasolina, assim como o diesel, enfim, os outros combustíveis, eles vão oscilar de acordo com o mercado internacional. E tentar segurar o preço internacional envolve o quê? Gastos e prejuízo da Petrobras. E aí eu vou para a segunda pergunta nessa questão do consumidor. Tem como evitar os aumentos? Tômulo, sem ser intervencionista? Dentro de uma estratégia intervencionista, sim, tu tem como evitar o aumento. Primeiro, através de acúmulo de aumentos, vamos colocar assim, você tem... Qual é a crítica do presidente Bolsonaro? É que ele não sabe quando vai aumentar. Simplesmente, dada a política da Petrobras, aumentou o custo da gasolina, aumenta-se o preço, né? É imediato. O que provavelmente vai ser feito é o quê? Aumentos ou mensais, ou trimestrais, quadrimestrais, para, de fato, vamos dizer assim, ter uma data específica para que haja todo esse aumento acumulado. Só que o problema é que a gente tenha um acúmulo muito grande, tá? E acumule prejuízo na Petrobras dentro desse período. E aí isso vai refletir para todos nós, que nós brasileiros, a Petrobras é nossa, e também para os acionistas da Bolsa de Valores do Brasil e de outros lugares do mundo. E aí, e também corre o risco, né, numa publicação mensal, semanal, imagina ficar marcado aí 25% de aumento, 30% de aumento, porque nós vivemos um aumento na última semana foi de quase 50 centavos. Eu estava conversando ontem com o Rubens,
Foi 50 não, foi 70 centavos, porque a gente estava numa média de 4,70, 4,80 e já tem postos vendendo a 5,39, que é 5,40. Então, assim, nós estamos falando de 60, 70 centavos em uma semana. Né? E imagina acumular isso a aumentos de R$ 1 a cada mês. Se o impacto disso vai ser no bolso do trabalhador, mas assim, na cadeia produtiva de uma maneira geral, se torna bastante decisivo, né? Um grande obstáculo. O consumidor faz o que nessa hora? Tôndolo, o consumidor nessa hora não tem muita escolha. Senta e chora. Porque seria isso, né? Porque dada a peculiaridade do tipo de produto que é a gasolina, se ela altera o preço para mais, né? Se ela aumenta de preço, o consumo não diminui. É diferente de a gente ter produtos substitutos. A gente não tem substituto para os combustíveis como a gasolina e principalmente o diesel, né? A gasolina ainda você tem os motores híbridos, né? Com etanol, mas o etanol também é algo muito delicado para a gente falar que ele é um controlador de preços da gasolina, porque ele depende da safra e também existe uma coisa que é o risco moral, né? Por que eu cobraria o etanol muito mais barato do que 60%, 70% da gasolina, sendo que eu posso sempre trabalhá-lo ali no limite, né? Que é cerca de 68% do preço da gasolina, que é o que viabiliza o consumo do etanol. Não tem por que a gente cobrar mais barato, porque é um princípio econômico ali da maximização do lucro nesse sentido. Então, eu acho que a gente não tem muito por onde correr, não. Agora entendi. Então, agora você me fez entender por que o etanol subiu tanto. A gasolina subiu na quinta, sexta-feira, e o etanol sem quebra de safra, sem informações de problemas de produção, nada. Simplesmente subiu e ninguém justifica. Aprendemos hoje qual é a justificativa. Manter o patamar ali de 68% no valor da gasolina e mantendo como se fosse o seu parâmetro. O seu sarrafo é o preço da gasolina e ele se mantém sempre nessa distância de 30% a 32%. Professor, isso mesmo, Tom. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Tenha uma boa semana. Boa semana para ti também. Um abraço para todos que nos acompanharam aqui na Sagres. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Esse é o professor Luiz Carlos Zongarato. Ele participa semanalmente aqui do nosso Sagres em Tom Maior para falar um pouco de economia, para explicar um pouco, para nos encher de conhecimento sobre os temas da economia e como a gente pode entender os passos do governo estadual, municipal, federal e como isso impacta a economia, o mercado e principalmente o nosso bolso, o nosso orçamento familiar. Então, semanalmente, professor Luiz Carlos sempre participando conosco aqui no Sagres em Tom Maior.